Olá amigos do Grupo Redral, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Eduardo Schaefer e vamos para mais uma nova postagem. Hoje vamos trabalhar com a parte de simulação do SolidWorks, mais especificamente a malha mista. Pessoal, o que é malha mista? Quando temos uma montagem ou alguma peça feita com mais de algum tipo de sólido, por exemplo, um elemento estrutural e uma chapa metálica, um elemento estrutural e um perfil sólido, um corpo sólido. O SolidWorks, quando criar a malha, ele precisa entender que na hora de criar a malha, esses dois corpos estão unidos. Por exemplo, unidos com uma soldagem, dependendo do contato que a gente colocar na hora da simulação. O mais natural é uma soldagem, que vai ser, no caso, a nossa bancada que criamos. Vejam que, por exemplo, num chão de fábrica, todas essas peças você precisa imaginar que elas estão soldadas, pois é assim que o SolidWorks vai entender na hora da nossa simulação. Porém, precisa fazer algumas alterações para que ele entenda que esse componente estrutural está soldado e unido com essa chapa metálica, pois eles têm modos e direções diferentes na hora da simulação pelo método de malha. Eu vou fazer algum vídeo explicando melhor como é cada tipo de malha, como funciona a malha, mas hoje eu só quero mostrar para vocês, seguir o passo a passo que eu estou mostrando, que vocês vão poder fazer muitas simulações com componentes de vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que vocês observem, que por exemplo aqui na minha estrutura, vamos observar aqui, vamos abrir a estrutura. Veja que ela tem o material ASTM A36. Vindo em editar material, em unidades Newton por milímetro quadrado megapascal, observamos esse valor, limite de escoamento, que ele é de 250 megapascal. Certo? Anotem esse valor, pois mais tarde eu vou mostrar ele para vocês e peço que vocês lembrem dele. Certo? Vou fechar aqui meu componente, vou salvar. Eu venho na minha chapa metálica, abro o meu componente e faço a mesma coisa. Venho no material AISI 1020, editar material, Newton por milímetro quadrado ou megapascal. Venho e observo que o limite de escoamento desse meu material é 351,571 megapascal ou 351,5 megapascal. Esse é o limite de escoamento. Vou explicar para vocês o que é limite de escoamento. O limite de escoamento é a tensão máxima que o material pode receber até ele dobrar. Se você pegar um ferro, fizer uma força nele, ele der uma dobradinha e voltar para sua mesma configuração inicial, significa que você não chegou no limite de escoamento dele. Se você pegar o material, dobrar ele dobrar e ficar dobrado, significa que você ultrapassou esse limite de escoamento. Entendeu? Qualquer coisa procure na internet ou observe o meu artigo Mecânica dos Materiais que eu fiz no blog, que você vai entender melhor isso que eu estou explicando. Bom, vamos à simulação. A primeira coisa que precisamos fazer aqui na aba, na nossa montagem, é abrir a aba Simulation. Se você não tem a aba Simulation aberta ou não tem ela selecionada, a primeira coisa que você observe é vir aqui em Opções, nessa flechinha do lado, Suplementos. Observe se o SolidWorks Simulation está marcado nessas duas opções, certo? Estando ele marcado, damos um OK. Se o seu não estiver marcado, ele vai aparecer um contrato, você clica em aceitar. Você pode clicar aqui e abrir a aba Simulation, mas automaticamente ele costuma abrir normalmente. Com ele aberto, a aba Simulation, viemos aqui nessa setinha embaixo de Consultor de Estudos. Vamos criar um novo estudo com o nome de Estudo de Malha Mista. Estudo de Malha Mista. Vamos botar da bancada. Estudo de Malha Mista bancada. Damos um OK. E o SolidWorks vai abrir as suas opções do SolidWorks Simulation. Peço que vocês observem aqui onde diz contato de componentes, contato global. O que é esse contato global? O SolidWorks entende que todas as peças aqui estão soldadas. Esse é o entendimento dele. Porém, quando você fizer a malha e simular, o SolidWorks vai dar erro. Por quê? Porque você tem dois tipos de elementos. Um elemento de viga e um elemento de chapa metálica.
Então a malha, elas ficam uma malha separada, ela não tem união nessas duas malhas. Então a sua montagem vai dar errado na hora que simular. Então, para corrigir isso, vamos vir aqui na aba Conexões, na parte Conexões, clicamos com o botão direito, viemos em Conjunto de Contato. Ele vai abrir aqui na minha Property Manager. Deixamos selecionado aqui, selecionar manualmente os conjuntos de contato. Sempre selecionar manualmente. No tipo, vamos clicar aqui, vamos colocar o tipo unido. Selecionando unido, vamos selecionar aqui vigas. Quando selecionar vigas, selecione as vigas que eu mostrar agora. Observem, peguem a sua bancada, construam ela. Se você não construiu ainda, construa a sua bancada. Se não construiu, ou está assistindo o vídeo pela primeira vez, assista os vídeos anteriores que eu fiz a construção dessa bancada, para você entender melhor o vídeo de hoje. Com essa construção, com essa parte para mim selecionar as minhas vigas, observem as vigas que eu vou selecionar. Feito isso, viemos na segunda opção, onde pede para selecionar uma face. No caso, essa face que precisa ser selecionada é do outro conjunto que você quer fazer o contato. No caso, a chapa metálica, e no caso, é essa face da chapa metálica. Clicando nessa face, dou um OK. E vejam que existe um conjunto de contatos 1, onde aparece um elemento estrutural com uma chapa metálica. Feito isso, clicamos aqui em vista isométrica. Precisamos mostrar para o SolidWorks onde vai ficar fixa essa nossa mesa. No caso, viemos aqui embaixo onde tem consultor de acessórios e fixação, viemos em geometria fixa. Abrindo na Property Manager, selecionamos a parte juntas. E vamos selecionar as juntas que eu mostrar agora. Observe. Feito isso, vamos dar um OK. E agora precisamos aplicar uma força em cima dessa minha mesa. Em consultor de cargas externas, clicamos no botão, na setinha ali embaixo, colocamos forças. Vamos selecionar aqui onde dá faces, arestas ou vértices, deixamos isso selecionado. E vamos selecionar a face da chapa metálica. Observem que vou deixar verticalmente. Como unidades, vou colocar o sistema métrico. E como peso, vou colocar 10.000 quilos, né? 10 toneladas. Feito isso, dou um OK. Venho aqui em malha, aqui clico com o botão direito e venho em criar malha. Abrindo a opção de criar malha, eu não vou modificar nada nesse caso e vou colocar apenas OK. Observe que o SolidWorks vai criar a malha na minha bancada. Como você pode perceber, ele entende que em cima é uma chapa metálica, ele cria um tipo de malha, e embaixo é um componente estrutural, ele cria outro tipo de malha. Mas em função do nosso conjunto de contatos, ele entende que está tudo soldado esse nosso conjunto. Do mesmo modo que estamos entendendo que ele está soldado, o SolidWorks está entendendo que ele está soldado também. Feito isso, eu venho executar estudo e vamos executar o estudo da nossa bancada. Com o estudo executado, podemos trabalhar agora na aba Resultados para obter alguns resultados e saber se essa nossa bancada suportou ou não o peso que eu apliquei. Observe que foi um peso bem alto, eu já apliquei de propósito para mostrar alguns valores para vocês, né? Mas normalmente uma mesa dessas não vai receber uma carga tão grande, em função de ser uma mesa muito pequena, e também poderia ser uma mesa com um material menor. Eu usei um material superdimensionado, mas isso foi por gosto mesmo, para fazer uma aplicação de uma carga alta. Aqui nessa aba, temos aqui a aba Tensão, e aqui os resultados de tensão. Para entendermos melhor esses resultados, eu vou clicar com o botão direito, Opções de diagrama. Na parte Opções de diagrama, eu vou clicar aqui, Exibir a notação máxima e Exibir a notação mínima. Venho um pouquinho mais para baixo, eu coloco aqui, Formato de número flutuante.
venho em definição, aliás, venho em configurações, definição. Bom, em definição temos aqui a opção de sólidos e casca e vigas. Vamos deixar primeiro sólidos e cascas, que nós vamos ver todas as tensões que gerou na nossa chapa metálica. Viemos aqui, deixamos tensão de von Mises. Aqui em unidades colocamos Newton por milímetro quadrado, ou seja, megapascal, e vamos dar um OK. Observe que a tensão máxima que a nossa chapa metálica teve foi de 108.435 megapascal e a tensão mínima 2,357 megapascal. Lembre-se que no começo do vídeo eu disse que o limite de escoamento da chapa metálica, do material que era AISI 1020, era 351,571 megapascal. Lembre-se que eu pedi para vocês anotar? Então, observem agora que a tensão máxima que a nossa chapa gerou com essa carga foi 108.435 megapascal, ou seja, bem abaixo da tensão de escoamento do nosso material. Então, quer dizer que a chapa metálica está aprovado na nossa simulação e o nosso projeto na parte chapa metálica está aprovado. Agora vamos ver esses resultados na estrutura. Mas antes disso, podemos ver aqui o deslocamento máximo que a chapa teve. Dando 2 cliques em deslocamento, eu venho aqui onde diz URES, clico com o botão direito na opção diagrama. Vai aparecer aqui opções de diagrama, exibir a anotação máxima e mínima. Aqui no caso ele vai selecionar toda a minha estrutura. Dou um OK. Observe que o deslocamento máximo do meu conjunto, aonde trabalhamos com deslocamento e deformação, vai ser o conjunto total, não vai ser só a chapa metálica. Aqui estamos trabalhando com o conjunto total. O deslocamento máximo da nossa chapa metálica foi 4,159 milímetros, ou seja, ele teve uma baixadinha de 5 milímetros aqui. Porém, ele baixou 5 milímetros, mas não deformou. E o mínimo foi aqui embaixo, que não teve deslocamento nenhum. Deformação é a mesma coisa. Eu venho aqui em opções de diagrama, exibir a anotação máxima e mínima. Coloco flutuante. Em definição, deformação equivalente. E dou um OK. Observe que ele teve deformação zero, pois o nosso material não chegou no seu limite de escoamento, não ultrapassou o seu limite de escoamento, então a deformação no material foi uma deformação zero. Esse resultado apareceria se ultrapassasse a tensão de escoamento e o material sofresse deformação. Saberíamos os pontos que haveria deformação e a quantidade em milímetros dessa deformação. Voltando aqui em tensão, damos 2 cliques em tensão. Com o botão direito, em cima do nosso gráfico, com o botão direito, abrimos opções de diagrama. Selecionamos a opção mínima e máxima. Viemos aqui em definição, vamos selecionar vigas, certo? Com as vigas selecionadas, aqui deixamos as unidades como megapascal, Newton por milímetro quadrado, MPa, megapascal. E aqui vamos selecionar limite superior, axial e curvatura. Selecionando isso, damos um OK. Observe que o SolidWorks demonstra os locais onde teve tensão máxima e mínima no nosso componente. Observe. Observem que aqui apareceu a tensão máxima de 219 megapascal. E a nossa tensão máxima de escoamento é 250 megapascal. Ou seja, ele não ultrapassou o limite de escoamento do material. O material não deformou. Mas veja que chegou o próximo, né? Então, para essa carga, ele é uma carga aqui muito alta. Então, para a nossa estrutura aguenta, né? A nossa estrutura foi aprovada, mas o nosso coeficiente de segurança de repente ficou um pouco baixo. Precisaríamos, quem sabe, fazer algumas mão francesa aqui nessa nossa estrutura para aumentar a resistência, principalmente dessa barra e dessa barra que sofreram
as maiores deformações, as maiores tensões, que foi a tensão máxima de 219 megapascal. Podemos observar também que aqui embaixo o deslocamento mínimo da barra foi nos pés da nossa mesa, no caso. Então esse deslocamento apareceu num pé, mas todos os pés têm o mesmo deslocamento. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação à simulação? Peço que expliquem para nós no nosso canal, na nossa página do Facebook ou no nosso canal no YouTube. Vocês podem colocar abaixo nos comentários do vídeo. Se vocês gostaram, clique no joinha, inscrevam-se no nosso canal, é muito importante que vocês fidelizem o nosso canal e observem que tem vídeos seguidamente sendo postados. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.